Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Como é bom estar aqui mais uma vez, reunidos diante da presença do Senhor. Boa noite para você que está aí do outro lado da telinha, né? Ansioso, sedento, morrendo de fome da palavra de Deus, querendo alimentar o seu espírito, né? Então, estamos reunidos para mais um domingo, mais um dia diante da presença do Senhor, né? E nada mais, nada menos, melhor do que a gente começar com uma boa leitura bíblia, né? Então eu quero pedir para você, irmão, que já se encontra aqui presente conosco, né? Já vá pegando a sua Bíblia, enquanto a gente vai dando as boas-vindas aqui para o pessoal, para que a gente possa estar lendo uma palavra do Senhor para você essa noite, tá bom? Então vamos lá, pegar a nossa Bíblia, a minha fiel escudeira já está aqui comigo, né? Com um versículo preparado que nasceu lá no coração do nosso Pai. E já quem tiver com a sua Bíblia aí, quem já puder ir abrindo, né? A gente vai estar lendo o versículo que está lá em 2 Coríntios, tá bom? Do capítulo 6, do 4 ao 10, como está mostrando aí embaixo, tá? Então, vamos estar fazendo a leitura aqui e ver o que o Senhor tem para nos falar em cima desta passagem. Então vamos lá. Versículo 4 vai estar dizendo da seguinte forma: em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportando pacientemente aflições, privações e calamidades de todo o tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza. Somos nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós, e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo, né? Que palavra Deus tem para nós aqui? E eu quero enfatizar bastante o versículo 10, né? Eu vou estar lendo novamente aqui. O versículo 10 diz: nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. O que Deus tem para falar com a gente dentro dessa passagem, dentro desse versículo? Se você tem achado que não tem nada, se você não tem se encontrado alegre, irmão, o que eu quero dizer para você, nós temos tudo, e tudo se encontra na presença do Senhor Jesus. Quando nós temos esse Deus habitando sobre as nossas vidas, quando nós depositamos sobre Ele toda a nossa angústia, todos os nossos problemas, nós não precisamos se preocupar com nada, pois nós temos tudo, temos todo aquele que nos supre todas as nossas necessidades e todos os nossos anseios. Amém? Então não se esqueça, você tem tudo, mesmo achando que não tem nada. Amém? Que esse versículo fique guardado no seu coração, tá? Então, sem muitas delongas, eu quero chamar agora, a gente vai estar passando um videozinho institucional para vocês, com algumas informações, né, que alguns irmãos já devem estar sabendo, outros talvez não. Então, são um videozinho informativo para que a gente possa estar tendo mais informação sobre os nossos cultos presenciais que nós vamos ter logo mais, tá bom? Pode soltar aí o videozinho para a galera.
querido irmão, tudo bem com você? Bom, eu estou aqui hoje para passar algumas informações sobre o retorno aos cultos presenciais. Então, nós passamos vários meses aí de casa, né, assistindo aos cultos ao vivo, e agora chegou o momento de retornar aos poucos. Mas nós precisamos voltar com calma, com muita sabedoria e seguir todas as recomendações que foram passadas. Então vamos lá? Quanto à participação, nós orientamos que pessoas com mais de 60 anos de idade, gestantes, com doenças crônicas descompensadas e pessoas com sinais de gripe ou da Covid-19 evitem estar nos cultos presenciais. Você que está nessas condições, você pode continuar assistindo os nossos cultos ao vivo, porque continuarão sendo feitas as transmissões. Se você tiver qualquer problema de acesso, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente, tá bom? Quanto ao acesso à igreja, nós teremos um grupo de pessoas fazendo a recepção dos irmãos, passando informações, checando a temperatura, tudo. Os membros da igreja deverão entrar pela rua Camaçate, que é a rua do nosso estacionamento, exceto os que moram na mediação da igreja, que poderão entrar por cima. A entrada da rua Xiniguá, que é a entrada principal, está destinada aos nossos visitantes. E um ponto importante é que todos os carros deverão ficar no nosso estacionamento. Orientações gerais, que são importantíssimas. O uso de máscara é obrigatório durante todo o tempo de permanência na igreja. Você não pode tirar a máscara em nenhum momento. E você deve usá-la corretamente, cobrindo o nariz e a boca. O nariz não pode ficar de fora, a boca não pode ficar de fora. Todos deverão fazer desinfecção dos pés antes de entrar na igreja. Passar álcool em gel nas mãos e fazer a aferição da temperatura. Se você tiver com mais de 37 graus, infelizmente você não poderá participar do culto presencial e você será orientado a procurar um médico. Cada pessoa deve trazer a sua própria garrafinha de água, que é de uso pessoal. Você precisa trazer a sua garrafinha com água de casa. O departamento infantil não funcionará nesse primeiro momento, então nesses primeiros cultos não haverá culto infantil e as crianças devem permanecer com seus pais, não podendo transitar pela igreja. Quanto aos banheiros, nós teremos 2 banheiros, tanto no masculino quanto no feminino. Então, 2 banheiros para as mulheres, 2 banheiros para os homens. Os 2 com álcool em gel e produto desinfetante para utilização. Agora, algumas orientações importantíssimas que são difíceis de cumprir, mas a gente precisa respeitar. Aglomerações. Nós não podemos, de forma alguma, fazer qualquer tipo de aglomeração. Então, é necessário respeitar o distanciamento de 1,5 metro de um para o outro. Não faça aglomerações nem na chegada, nem na saída da igreja. Na chegada, nós teremos pessoas ajudando e direcionando você para onde você pode sentar. Todos os bancos estão demarcados. Você e sua família que mora com você, vocês podem sentar juntos no mesmo banco, sem problema. E a saída será de forma gradual também. Então as pessoas estarão instruindo todo mundo na saída e é muito importante dar atenção para todas as instruções que essas pessoas estarão passando. No domingo nós teremos 2 cultos, justamente para evitar aglomeração. Então assim que acaba o culto, você precisa liberar o espaço, porque o espaço precisa ser todo preparado para as próximas pessoas que chegarão. Então, nossa equipe precisa ter o espaço livre para limpar, para deixar tudo preparado para as próximas pessoas. Então, não é permitida a permanência na igreja após o fim do culto. Como eu disse, todos os bancos estão demarcados, então você precisa respeitar a distância entre os bancos. A duração dos 2 cultos será de 1 hora somente. Então nós pedimos que você ande somente o necessário pela igreja durante esse período. Não cumprimente seus irmãos com um beijo, abraço, aperto de mão. Eu sei que é muito difícil nesse tempo.
mas tente ser o mais responsável possível nesse momento. Nós precisamos ter sabedoria, ter muita responsabilidade para que esse vírus não se espalhe. Então, tenta arranjar um outro jeito de demonstrar o seu afeto, mas não pega na mão, não abraça, tenha total responsabilidade nesse momento. E mais uma vez, respeite as orientações dos voluntários. Eles foram todos orientados para esse momento, eles têm todas as informações que você precisar e é necessário que se mantenha a ordem para que a gente continue tendo esses cultos presenciais. Então, vamos agir com responsabilidade, vamos seguir o que é orientado. E, para participar efetivamente dos cultos, é necessário que você faça um agendamento. Você pode entrar em contato com esse número aqui no WhatsApp, fazer o seu agendamento, escolher qual que é o melhor horário para você participar do culto, porque inicialmente nós utilizaremos 30% da capacidade da nossa igreja. Isso significa que 36 pessoas poderão estar presentes no culto. Por isso, nós precisamos que você entre em contato agendando para que você possa, de fato, participar do culto, porque só poderão participar as pessoas que fizeram um agendamento prévio. O nosso primeiro culto presencial será o culto de quarta-feira, o culto de oração, que será no dia 19 de agosto. Às 20 horas. E o nosso primeiro culto, ao domingo à noite, será no dia 30 de agosto. Então é isso, se você ainda tem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Não se esqueça de acompanhar nossas redes sociais, de entrar no nosso grupo de avisos do WhatsApp, que é lá que nós mandamos comunicados importantes, os eventos que irão acontecer. Então, se mantenha conectado. Entre nesse grupo, apenas os administradores poderão enviar mensagem e assim você pode ficar por dentro de tudo o que está acontecendo na nossa igreja. Que Deus te abençoe muito e que possamos nos ver em algum desses cultos presenciais. Isso aí, galera. Recadinho dado, tá? De suma importância. Só frisando aqui novamente, né? Teremos 2 cultos, né, no domingo, um às 15 e outro às 17. Não deixe de estar participando, seja online ou seja presencial. O número está passando aqui embaixo, ó. Você entra em contato com o Diego para estar agendando, tá? E algo muito importante, tá, pessoal? Você que tem o interesse de estar frequentando a igreja e que der o seu nome, né, para o Diego, entrando em contato com ele, faça o máximo para que você venha estar indo, tá bom? E caso você tenha algum empecilho, algum imprevisto e não vai estar conseguindo ir, entra em contato com o Diego também, através do telefone dele aí, e avisa ele, porque às vezes a gente tem uma demanda muito alta de pessoas querendo estar participando dos cultos presenciais, mas devido a gente ter um limite de pessoas, acaba impossibilitando. E se você der o seu nome e acabar não indo, você tira a oportunidade de outra pessoa estar indo à casa do Senhor, tá bom? Lembrando também que quarta-feira agora que passou, a gente já teve o nosso primeiro culto presencial, tá bom? Foi tremendo, maravilhoso. Tivemos algumas pessoas já na igreja também. Estivemos fazendo a transmissão ao vivo também, como já de costume, né? Pelo Skype e tudo mais. E é isso, para que você também esteja frequentando os cultos de quarta-feira, assim como foi dito no vídeo, esteja fazendo o seu agendamento, tá bom? Lembrando que a impossibilidade de você estar indo, também entre em contato para que você disponibilize a vaga novamente, tá ok? Então, recadinhos dados, né? Texto bíblico lido também, vamos estar orando, entrando mais uma vez diante da presença do Senhor, e logo mais o nosso pastorzão já vai estar vindo aqui com a mensagem preparada para você, tá bom? Então, se coloque diante da presença do Senhor neste momento. Oremos, então. Bondoso Deus, eterno Pai, nos colocamos, ó Deus, mais uma vez diante da Tua presença, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos, ó Pai, virtualmente, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Pessoas com fome, sedentas para ouvir a Tua palavra e alimentar o Seu Espírito, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Te agradecemos, ó Deus,
pelo alimento que o Senhor tem provido sobre as nossas mesas, pela oportunidade também que o Senhor tem nos dado, mediante a esse tempo difícil, ó Pai, de contribuir, seja com uma oferta, seja com um alimento, para poder ajudar outras famílias também, ó Deus. Te agradecemos por isso, ó Pai. Te damos graça, ó Pai, te rendemos louvores, porque o Senhor tem dado oportunidades para que os nossos cultos presenciais, ó Pai, retorne, Senhor Jesus. Mesmo que gradualmente, mesmo que com uma demanda menor de pessoas, Senhor, o Senhor tem permitido. E assim estamos caminhando contigo, ó Pai. Deus, louvamos e engrandecemos o teu santo nome pela bondade que o Senhor tem tido para com o teu povo, porque o Senhor tem estendido a tua mão de graça sobre cada um de nós e nos protegido, ó Pai, desse vírus maligno, ó Pai, que tem sondado as nações. Te agradecemos, ó Pai, porque até mesmo aqueles que têm contraído este vírus, o Senhor tem dado a oportunidade de serem curados pela boa e maravilhosa mão do Senhor sobre as nossas vidas, pois sabemos que o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que transforma, que traz renovo, Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, que conforme o texto que lemos aqui no início deste culto, ó Pai, se há alguém aqui que tem se sentido, ó Pai, triste, se há alguém aqui, ó Pai, que tem se sentido desmotivado, ó Pai, que este sentimento, Senhor Jesus, vá embora neste exato momento e que o Espírito Santo do Senhor o consuma, ó Pai, e traga alegria, que o preencha este vazio que qualquer um aqui possa estar sentindo, ó Deus. Que a mensagem, ó Pai, que for liberada aqui esta noite, vinda do teu coração, ó Pai, sendo liberada pelo nosso pastor, ó Deus, venha alcançar o coração daqueles que necessitam, ó Pai, e aqueles que não necessitam, ó Pai, como alguns, possam também ser revigorados, ó Deus, na tua palavra, no teu espírito, ó Pai, e que possa ter uma semana abençoadora, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja com cada um de nós, nos conduzindo conforme a boa e perfeita vontade do Senhor. Nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o nome que está acima de todo nome. Oramos no nome do Senhor Jesus, agradecidos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Quero chamar aqui agora o nosso pastor, que vai trazer uma mensagem poderosa para você. Então, olá, Igreja Batista do Jardim Ingá, muito boa noite. Muito bom ter esse tempo de adoração, de celebração ao nosso bom Deus, ao nosso Senhor. Hoje será o último culto nosso totalmente online, totalmente virtual. E a partir do próximo domingo, nós já teremos um culto presencial, mas também transmitido. Então, como você já ouviu aí o nosso recado, as nossas informações, a partir das 17 horas do próximo domingo, nós teremos o primeiro culto, e o segundo culto, das 19 horas, será transmitido ao vivo. Então, você que não tenha condições de estar aqui conosco no tempo, você pode acompanhar essa transmissão do culto no conforto da sua casa. Tá? E eu espero em Deus, em nome de Cristo Jesus, que o nosso Pai nos direcione, nos dirija em todo esse processo, para que sejamos bem-sucedidos e felizes naquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse novo tempo. Eu quero desafiar você, Igreja Batista, no Jardim Ingá, a estar online ou presencialmente também nos cultos de quarta-feira. Quarta-feira passada, nós começamos a pensar sobre a vida nova. Deus está nos dando a oportunidade de construirmos uma vida nova. Existe um novo normal, cheio de protocolos, cheio de normas, chegando até nós nesse momento. Mas Deus deseja também uma vida nova, um novo normal espiritual para mim e para você. Então, se você não pode estar aqui nas quartas-feiras presencial, não deixe de nos acompanhar online, tá bom? Então, nos acompanhe online. Eu tenho certeza que você será extremamente abençoado por essas reflexões que nós estaremos trazendo sobre a construção de uma vida nova. Tivemos já a primeira mensagem
Na próxima quarta-feira, teremos nosso segundo encontro, pensando sobre torre ou altar, olhando para aquele cenário de Babel. O que Deus tem para nos ensinar naquele momento? Então, eu espero em Deus que você tenha condições de estar conosco. Hoje, no mês da juventude, eu quero seguir o tema que os jovens propuseram para esse mês, que é: que preço você tem pagado por Cristo Jesus? Baseado no texto de Gálatas, capítulo 6, verso 17, na parte B, diz assim: porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas, capítulo 6, verso 17, a parte B desse versículo. Eu quero orar com você antes da gente mergulhar na reflexão desta noite. Então, feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Deus, queremos colocar nas tuas mãos, ó Pai, a vida de cada um dos meus irmãos que estão nos seus lares, no seu trabalho, onde quer que essa mensagem alcance, tanto hoje no ao vivo, quanto no amanhã, que estará acessando a nossa página para acompanhar essa transmissão. Eu desejo, Deus, que o Teu Espírito Santo fale com ele profundamente, toque na sua mente, no seu coração, trazendo renovo, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo a força espiritual necessária para eles seguirem a sua jornada. Deus Santo, ilumina minha mente, no nome de Cristo Jesus, para que eu possa tão somente falar aquilo que está proposto desde a eternidade no seu coração, para que os teus filhos sejam abençoados. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Bem, na semana passada, nós olhamos para esse cenário, e vimos a honra da cruz. O que Paulo estava querendo dizer aos galeses, a igreja da Galácia, aquela região. Alguns judaizantes estavam entrando naquele povoado e distorcendo aquilo que Paulo estava trazendo para eles, os ensinamentos apostólicos, dizendo que para ser salvo a cruz não era suficiente. Eles precisavam passar por outros rituais ligados à lei mosaica. E Paulo, então, leva uma palavra muito dura. Nós vimos que Paulo fala em letras garrafais, em letras grandes, mostrando a indignação, mostrando uma palavra dura para aquele povo. E uma palavra extremamente necessária para aquele momento. E a palavra dura não era uma palavra de revolta, de raiva, de ódio, mas de indignação com o erro que estava sendo cometido e com orientação para que eles fizessem o que era certo. E o apóstolo Paulo vai terminar, então, a sua carta dizendo que trazia no corpo a marca de Cristo. Como se estivesse colocando os judaizantes contra as cordas, dizendo: olha, vocês não carregam as marcas do Evangelho, vocês não carregam as marcas de Cristo, vocês carregam somente doutrinas vazias, e eu carrego no meu corpo a marca de Cristo. Como declarando que ele pregava a cruz de Cristo. Essa é a defesa de Paulo na carta aos Gálatas. Eu prego a cruz de Cristo. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu já sou nova criatura. Eu vivo esse evangelho. E ainda, Paulo coloca para essa igreja dizendo o seguinte: olha, se eu vier a trazer outro ensinamento fora do que eu já apresentei a vocês, me considere como amaldiçoado, me considere como maldito. Ou seja, Paulo está blindando a igreja da Galácia contra as doutrinas vãs, contra os ensinamentos errados que poderia trazer dano e destruição àquele povo, como nós pensamos na semana passada. E olhando para a vida de Paulo, ninguém que conhece a vida de Paulo, que conhece os evangelhos, terá dúvida de que Paulo, de fato, preço por carregar a cruz de Cristo. Que Paulo, de fato, pagou o preço por ser um cristão genuíno, por viver o evangelho de Deus. Paulo, quando se converte, ele se volta para o Senhor de tal maneira que, no seu período ministerial, de aproximadamente 40 para 50 anos, Paulo ele percorre 40 cidades pregando o evangelho aproximadamente.
Paulo organiza várias igrejas nesse período. Algumas são muito conhecidas, como a igreja de Corinto, a região da Galácia também, que ele fundou igrejas ali, Éfeso, Tessalônica, várias igrejas de Roma, que Paulo organizou, que Paulo trabalhou por esse crescimento, por essa expansão, tanto no meio judeu, como entre os gentios, no meio dos romanos e no meio dos gregos. Paulo fez um trabalho missionário brilhante. Paulo marcou a sua geração, levando o evangelho, pagando o preço da cruz de Cristo. Mas não foi só triunfo que Paulo teve, pois Paulo também foi perseguido, Paulo foi deixado para morrer em uma ilha, Paulo foi apedrejado, Paulo foi chicoteado, Paulo sofreu diversas tribulações, diversas dificuldades, até que, por fim, no ano de 60... Aproximadamente, Paulo vem a falecer por ordem de Nero. Ele, então, é decapitado na região em Roma. E aí, quando eu olho para a vida desse homem, eu falo, não, de fato, esse homem pagou o preço do ministério. Esse homem entregou a sua vida para a obra do reino de Deus. E eu pergunto para você que está me ouvindo, qual é a diferença entre eu e o apóstolo Paulo? Qual é a diferença entre você e o apóstolo Paulo? O mesmo Deus de Paulo não é o nosso Deus? O mesmo Salvador de Paulo não é o nosso Salvador? A mesma cruz que Paulo pregava não é a cruz que nós pregamos hoje? Por que então Paulo pagou um preço tão maior que nós, no que tange ao viver para Cristo Jesus? Por que a nossa vida está tão distante da vida de Paulo? Paulo tem uma vida que aos nossos olhos nos mostra muito próxima do Senhor, muito próxima de Deus. E eu pergunto, como que está a sua vida hoje? Você sente a sua vida hoje próxima de Jesus? Você sente a sua vida hoje próxima de Deus? Como que você está? Qual é o preço que você paga? Eu quero ler com você 2 textos que vai mostrar o preço que Paulo pagou ao Evangelho. Nós poderíamos citar dezenas de textos que mostram, como esse que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 6, logo na abertura. Mas eu quero ler aqui com você o capítulo 4 da segunda carta de Coríntios, do verso 8 ao verso 10. E depois eu quero ler Atos, capítulo 20, verso 24. Então, primeiro, 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 8 ao verso 10, você tem aí na sua tela. Então, acompanhe comigo essa leitura. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora, Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Veja só, Paulo, em meio a tribulações, em meio a perigos, em meio a desânimo, ele não se abatia, ele não se esmorecia, ele continuava, ele avançava, pois ele reconhecia o poder e a graça de Deus sobre a vida dele. Nenhuma circunstância paralisava Paulo, engessava Paulo. Paulo cria num Deus vivo, num Deus poderoso, a qual agia sobre a vida dele e o fazia trabalhar, e o fazia avançar nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, nas coisas do reino de Deus. Apesar do seu físico, muitas das vezes, querer o contrário, como ele vai falar na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 7, o bem que eu desejo fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo cometendo. Isso que Paulo vai tratar ali dessa luta que ele tinha, chega um momento da sua vida que Paulo começa a caminhar, então, fazendo a vontade do Senhor e não mais tendo essa luta. Quando ele vai dizer em Gálatas, agora já não sou eu que vivo,
mas é Cristo que vive em mim. Então, Paulo teve também as suas lutas, os seus conflitos, os seus confrontos com a carne e o espírito, mas ele deu vazão ao espírito. Paulo se inclinou para as coisas espirituais. E outro detalhe, Paulo se inclinou para a sua vocação, para o seu chamado. Paulo entendeu qual era o propósito dele no corpo de Cristo, qual era o chamado dele no corpo de Cristo. E aí, ele fala isso em Atos capítulo 20, verso 24. Eu não tenho a minha vida por preciosa, a não ser que eu cumpra o meu chamado, a não ser que eu cumpra o meu ministério. E é exatamente isso que nós precisamos entender para pagar o preço da cruz de Cristo, pagar o preço para viver uma vida de maior intimidade com o Senhor. Primeiro, é entender a luta espiritual que eu tenho travado e dedicar a força, a energia, as coisas espirituais para que eu possa vencer as coisas carnais e assim eu tenha a graça, o poder de Deus sobre a minha vida. E um outro detalhe importante: para que o Senhor me chamou? Para que Deus chamou você? Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Pague o preço pelo seu chamado. Pague o preço pela sua vocação. Não tenha a sua vida por preciosa, a não ser que você cumpra o ministério a qual o Senhor confiou em você, as suas mãos. Essas passagens nos mostram o tamanho da disposição de Paulo em viver para o Evangelho e em viver propagando o Evangelho. Mas não somente isso, Paulo não estava somente disposto a viver pelo Evangelho, mas Paulo estava disposto a morrer pelo Evangelho. Aqui está a grande diferença. A conversão na vida de Paulo foi algo tão profundo que ele então decide não somente viver para isso, viver para o cristianismo, mas se fosse necessário morrer, ele passaria pela morte, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, como foi o final da sua vida. O que moveu o coração de Paulo a pagar um preço tão alto por caminhar com Cristo? O que Paulo tinha que nós não temos? E como podemos nós, hoje, nos nossos dias, ter a mesma dedicação que havia no coração de Paulo naquele tempo? Devemos ter, no primeiro momento, devemos ter a compreensão do valor que foi pago por nós. Nós, antes de pensar no preço que nós vamos pagar por viver próximo de Cristo, por viver o ministério que Ele confiou a nós, eu preciso, antes de mais nada, olhar para trás e ver o preço que foi pago para que hoje eu estivesse aqui. Nós não podemos nos esquecer a dor do nosso Messias. Nós não podemos nos esquecer do sofrimento que o nosso Mestre suportou para que eu e você pudéssemos herdar a salvação. Para entender a disposição de Paulo em viver o Evangelho, em viver pelo Evangelho e para o Evangelho, devemos olhar para o preço que foi pago na cruz do Calvário da mesma forma que Paulo olhava. Paulo, ele tinha discernimento do preço que Cristo pagou. Paulo compreendia isso. Nós pensamos muito mais sobre o preço que nós vamos pagar do que o preço que já foi pago. O que vai me custar eu fazer tal e tal coisa? O quanto eu vou me comprometer em fazer tal obra, em realizar tal projeto dentro da igreja para o reino de Deus? E isso me intimida, isso me paralisa, isso me faz desistir, me desestimula a avançar com a obra. Mas quando Paulo olhava para trás e via o sacrifício que Jesus tinha pago por ele, nada o desestimulava, porque ele via o sacrifício do Mestre e entendia que o que ele fazia era muito pequeno, próximo do que o Senhor já havia feito. Querido, tudo que a gente faz é muito pequeno, perto do sacrifício que o nosso Senhor fez por mim e por você. Eu preciso parar de olhar para o preço que eu estou pagando
e ver o preço que o meu Senhor pagou por mim. Eu preciso olhar o quão valioso eu sou aos olhos de Deus. E qual é o valor de Deus para mim. Porque o meu valor para o Senhor foi tão alto que custou a morte do seu único filho, o sacrifício do seu único filho. E qual é agora o valor de Deus para mim, se eu não consigo abrir mão de algumas coisas na minha vida para poder servi-lo? E o mínimo que eu faço, eu olho com um olhar de grandeza, com um olhar de sacrifício, com um olhar de tamanha doação. E eu pergunto para você, será que o que nós fazemos e maximizamos tanto, será que Deus vê da mesma forma? Será que é assim que Deus enxerga aquilo que nós temos feito para Ele? Foi nos ensinado durante muito tempo, e eu fui ensinado dessa forma, que na nossa vida nós temos algumas prioridades. E a primeira prioridade é Deus, a segunda prioridade é família, e a terceira prioridade é a igreja. Então, com certeza, você já deve ter ouvido isso em algum momento na sua vida cristã, que você tem algumas esferas de prioridades, e a primeira dela é Deus, a segunda dela é a família, e a terceira é a igreja. Eu quero dizer para você que este ensinamento, ele não está totalmente correto, ele não está fidedignamente certo, porque há um perigo muito grande aqui. Nós nos esquecemos de que Deus, ele escolheu algo para espalhar sobre a face da terra o seu reino. Deus escolheu algo para que fosse a instituição dele, realizando a obra dele na face da terra. E o que nós pensamos? Deus vem em primeiro lugar, então é a minha devocional, é o meu relacionamento devocional, é a minha oração, a minha leitura bíblica, a minha dedicação ao Senhor. O cuidado com a minha família, o zelo com a minha família, a preocupação com a minha família, o cuidado com a minha família. A igreja então fica em terceiro lugar. Se eu tiver tempo, eu vou me dedicar. Mas primeiro vem a minha devocional, primeiro vem a minha leitura bíblica, primeiro vem o meu relacionamento com o Senhor, depois vai vir a minha família, toda a demanda da minha casa, e aí o tempo que me sobra então, eu vou agora me dedicar ao Senhor na igreja. Eu quero dizer para você, querido, que quando você coloca Deus em primeiro lugar, a igreja não pode estar em último. Porque a igreja é o corpo de Cristo, o qual ele instituiu para que a obra dele fosse realizada. Então, quando eu sirvo a igreja, eu estou servindo o próprio Deus. Por meio da igreja. É por meio do corpo de Cristo que os missionários são enviados. É por meio do corpo de Cristo que o povo é discipulado. É por meio do corpo de Cristo que as pessoas conhecem o Salvador. É por meio do corpo de Cristo que os dons são aflorados. E o corpo de Cristo se chama igreja, instituída pelo próprio Jesus na face dessa terra. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estou colocando a obra dele em primeiro lugar. E a obra dele na face da terra é realizada pelo corpo dele, chamado igreja. Então eu preciso entender isso, para que eu possa então pagar o preço. E olha, querido, se você coloca qualquer coisa acima de Deus, você está tirando Deus do local aonde ele deve estar. Porque se eu priorizo qualquer outra coisa no lugar do Senhor, eu estou errado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor deve ter as primícias da nossa vida, em tudo na nossa vida. Não estou falando somente de questões financeiras, mas do nosso tempo, do nosso amor, da nossa dedicação, do nosso trabalho, do nosso esforço. Lá no seu trabalho, dê 100% de você, se doe mesmo. Agora, quando você estiver no reino, estiver fazendo a obra do Senhor, doe 1000%. Este é o preço que nós temos que pagar. A sua família, dê o seu melhor, dê o seu máximo, faça mesmo tudo que você puder fazer pela sua família e faça como se estivesse fazendo para o Senhor, que é a orientação bíblica a mim e a você. Mas quando você olhar para o preço que você deve pagar nas coisas celestiais, nas coisas do reino, não doe somente 100%, doe 1000%. Entenda isso, meu irmão. Me ouça com bastante atenção.
Cuide com zelo, cuide com carinho das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas coisas. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua família. Creia nisso. Você precisa compreender o valor. Quando eu compreendo o valor que foi pago naquela cruz, eu entendo que eu não posso colocar nada acima dela. Eu preciso me dedicar. Devemos entender que o Senhor deseja as nossas boas obras, deseja o nosso labor, deseja que eu e você venhamos pagar o preço. Deus deve ter o primeiro lugar na nossa vida em todo o tempo. E assim, então, eu vou estar disposto a pagar o preço pelo Evangelho. Quando Paulo se converte, lá em Atos capítulo 9, alguns irmãos pagaram um preço muito alto ali na obra, em cuidar de Paulo. Paulo se chamava Saulo e era perseguidor da igreja e havia derramado muito sangue de cristãos. E na estrada de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, ele é levado à cidade de Damasco, porque ele perde a sua visão. E quando ele entra em Damasco, ele é hospedado por um rapaz chamado Judas. Judas era um irmão nosso em Cristo Jesus. Será que eu e você teríamos a mesma disposição de hospedar Paulo na nossa casa, sabendo quem era Paulo? Sabendo, aliás, quem era Saulo? O assassino, o perseguidor de cristãos? Será que nós abriríamos a porta da nossa casa para hospedar aquele homem? E não para por aí. Judas, e não era o Iscariotes, o traidor, Judas, nosso irmão, ele hospeda Paulo, e Paulo fica 3 dias na casa de Judas, e Paulo fica ali em jejum, não come nada, e refletindo, orando a Deus, por 3 dias, quando então o Espírito Santo fala para Ananias ir ter com Saulo. E Ananias até questiona Deus, fala: Senhor, mas é Saulo, aquele que persegue a igreja, como que eu vou até ele? E Ananias ouve de Deus algo muito, muito, muito precioso, muito interessante, que está em Atos capítulo 9, verso 16, que vai dizer assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias ouve isso de Deus e vai ao encontro de Paulo, para ter com Paulo, para estar com Paulo. E quando Ananias chega, Ananias leva a mão até Paulo e chama Paulo de irmão e ora por ele. E diz a Bíblia que Paulo recebe o Espírito Santo e ali seus olhos são abertos e as pessoas vêm e alimentam a Paulo e as pessoas começam a cuidar de Paulo. Sabendo que Paulo estava sendo cuidado por esse povo e estava começando já a falar de Jesus, alguns tentaram pegar Paulo, capturar Paulo e matar Paulo. E esses irmãos guardam a Paulo, escondem a Paulo e abrem um caminho de fuga para que Paulo não fosse assassinado. Queridos, olha que preço que Judas pagou. Olha que preço que Ananias pagou. Olha que preço esses irmãos de Damasco pagaram em cuidar da vida de Paulo, em blindar a Paulo naquele momento tão delicado, tão difícil. Eu preciso olhar, meu irmão, antes o preço que foi pago lá atrás por mim, para que o evangelho pudesse chegar até a mim. Esses irmãos pagaram um preço por cuidar de Paulo. E o preço que eles pagaram, o risco que eles correram,
possibilitou o Evangelho se espalhar por todo o Império Romano e em vários outros locais. Você precisa entender o preço que foi pago lá atrás. O preço de sangue que Estevão, Alexander, Hipólito, Eleutério, um jovem bispo, Inácio e tantos outros, grandes homens, grandes servos de Deus, derramaram seu sangue no Coliseu Romano e nos impérios romano e pela mão de Nero. Nós precisamos olhar para trás e ver o preço que foi pago para o Evangelho chegar até aqui. E discernir esse preço, entender esse preço. E eu preciso hoje dar a minha contribuição para que o futuro, o dia de amanhã, as pessoas ainda ouçam desse Evangelho. Ainda ouçam da palavra salvífica de Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para esse texto de Atos 9,16 e entender que nós precisamos aprender a sofrer pela causa de Cristo. Nós, infelizmente, desfrutamos da graça do Senhor e queremos as bênçãos do Senhor, queremos rios de água viva fluindo sobre nossas vidas, queremos os céus abertos sobre nós, mas o Senhor está dizendo aqui, olha, eu vou ensinar esse homem a sofrer pelo amor ao Evangelho. Será que nós estamos aprendendo a sofrer pela causa de Cristo Jesus? Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço da dor, do sofrimento, o preço que Judas e que Ananias pagaram de ter a sua vida em perigo, de correr riscos pela causa de Cristo? Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós temos essa fé em nosso coração? Ou será que nós estamos servindo a Deus enquanto nos é confortável? Enquanto Ele está de céus abertos sobre nós? Enquanto o Senhor está derramando toda a dádiva, toda a bênção, toda a graça, toda a misericórdia que nós precisamos. Hoje nós precisamos abrir os nossos olhos e ver se há dedicação em nós, em servir a esse Cristo. Esses homens pagaram um preço alto por caminhar com Deus. E eu pergunto a mim e a você, nós estamos dispostos a chorar por causa desse Evangelho? Nós estamos dispostos a derramar lágrimas por conta desse Evangelho? Será que nós estamos dispostos a derramar o suor do nosso esforço, do nosso trabalho por causa desse Evangelho? Será que nós estamos dispostos a derramar o nosso sangue por causa de Cristo, por causa da cruz de Cristo? Nós precisamos entender o preço que foi pago lá atrás e precisamos aprender a pagar o nosso preço hoje, o nosso preço no agora. As pessoas querem as bênçãos dos céus, querem o poder de Deus, querem a glória de Deus, mas não querem o sacrifício. E sem o sacrifício, o poder não virá, a glória não virá, e muito menos a chuva de bênçãos. Nós vivemos de migalhas, achando que estamos desfrutando do melhor de Deus, do maior de Deus. Devemos urgente aprender a pagar o preço por ver Cristo formado em nós e formado no nosso próximo. Não podemos ter um discurso destoando da nossa vida. Aquilo que os nossos lábios falam, a nossa vida ratifica. O meu comportamento ratifica. Não são palavras bonitas jogadas ao vento, não são ministrações, não é louvor, não é adoração que alcance a mente e os ouvidos e o coração do homem, mas são ações que refletem o caráter de Cristo sobre a minha vida, que glorifica ao meu Deus e que demonstra que eu estou pagando preço por andar com o Senhor, por servir ao Senhor. É muito bom ver o caráter de Cristo nas nossas vidas. É muito bom ver os traços de Cristo Jesus em nós. Porém, esses traços só são duráveis quando nós decidimos pagar o preço do Evangelho. Senão, nós entramos numa vida religiosa e esses traços se tornam, na verdade,
mecânicos e não expressam a realidade por meio do nosso comportamento, por meio da nossa prática. E você deve se perguntar essa noite: eu tenho pago o preço por andar com Jesus? Eu tenho derramado lágrimas, suor, e se for necessário, eu derramo o meu sangue por causa do Evangelho? É necessário que aprendamos a pagar o preço por servir a Cristo. Desde sua conversão, Paulo sabia que ele deveria aprender a sofrer pelo amor ao nome de Jesus. Ananias, no discipulado de Paulo, com certeza ele deve ter dito isso a Paulo. Paulo, o Senhor Deus, o Jesus que te encontrou no caminho, que pediu para que eu fosse até você, ele me disse que você precisa aprender a sofrer pela causa de Cristo, pelo Evangelho de Jesus. E você acha que Jesus não nos deu também essa orientação? Lucas capítulo 9, verso 23, preste atenção nisso. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vou ler de novo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que você pensa que é servir a Deus, meu irmão? O que você pensa que é seguir o Senhor Jesus? Será que é essa visão do evangelho triunfalista? Ou essa teologia da prosperidade? Servir a Deus é negar-se a si mesmo, dia após dia, para viver para o Senhor e para permitir que o Senhor viva por meio de sua vida. É colocar Deus no topo da cadeia, da sua agenda, e entender que Ele é o Senhor. Nós estamos numa era onde nós terceirizamos tudo. Até a educação, a formação, o cuidado dos nossos filhos, muitas das vezes nós terceirizamos ele para outras pessoas. E eu quero concluir minha palavra hoje dizendo para você, meu irmão, não dá para terceirizar o preço que você tem que pagar pelo reino de Deus. Esse preço, quem tem que pagar é você. Eu não posso pagar esse preço. Seu cônjuge não pode pagar esse preço. É você. Você é que tem que dar a resposta a isso que o Senhor está te incomodando essa noite e o preço que você deve pagar pelo Evangelho. Qual é o tamanho do seu desempenho, do seu empenho na causa de Cristo? Qual é o tamanho da sua dedicação às coisas do Senhor? Será que se compara a dedicação ao zelo no coração dos antepassados, no coração da primeira igreja, da igreja primitiva? Nós precisamos nos voltar para o Santo Evangelho. É um tempo de vida nova. Deus está nos dando a oportunidade, como diz os jovens, de deixar de ser um crente Nutella e ser um crente raiz. Um crente bíblico. Um crente que vive a palavra e que entende a palavra. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da minha vida e tenha misericórdia da sua vida. E como pagar o preço? Como eu faço para pagar o preço e o preço correto para servir ao Senhor? Eu disse no domingo passado, uma coisa é a salvação, ela é de graça. Você não paga por ela. Agora, servir ao Senhor e andar com Deus tem um preço. E ele não é um preço financeiro. E no domingo que vem, eu quero pensar com você sobre isso. Qual é o preço que eu devo pagar por caminhar com o Senhor? O que eu devo fazer para ser um cristão, de fato, genuíno, que arranca aplausos dos céus e que enche o coração de Deus de alegria? Pois o Senhor Jesus disse, aliás, o Senhor Deus disse a Jesus: esse é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria. Eu quero que a sua vida
Encha o coração de Deus de alegria, da mesma forma que Jesus encheu o coração do Pai de alegria. Eu quero orar com você para a gente fechar esse momento de reflexão. Santo e eterno Deus, eu quero pedir em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a viver o teu evangelho e a tua palavra. Nos impulsione, Deus, em nome de Jesus Cristo, a estarmos, ó Pai, pagando o preço em caminhar contigo. Que nós não venhamos fugir das nossas responsabilidades. Que em momento algum a gente terceirize, ó Deus, o ato de nós pagarmos o preço dedicado à tua obra e ao teu reino. Que a gente não confunda e não misture as coisas e tenha o total discernimento do que era o reino de Deus e como o Senhor age na face dessa terra e por meio de quem o Senhor tem agido na face dessa terra. Ajuda-nos a ter essa compreensão para que possamos honrá-lo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa esta quarta-feira e o próximo domingo, que teremos cultos presenciais e também transmitido online. Queremos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste com poder e grande glória. Visita o seu povo, ó Deus, os que estão fracos e os que estão fortalecidos na força do seu poder. Que em nome de Jesus, a tua graça seja sobre todos. Que o amor de Deus Pai, a consolação do Santo Espírito e a doce presença do Espírito Santo esteja a visitar e a permanecer sobre a vida de toda a sua igreja espalhada sobre a face da terra, hoje, no amanhã e para todo sempre. Amém, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, tenha uma semana extremamente preciosa e não terceirize. Pague o preço do seu chamado, pague o preço de servir a Deus. Honre ao Senhor e Ele irá te honrar, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fique na paz e até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Que palavra, hein? Espero que você, assim como eu, tenha anotado tudo aquilo que foi ministrado essa noite, né? E que a gente possa entender o que de fato é pagar esse preço pelo Evangelho, por Cristo Jesus, né? Então, antes da gente estar se despedindo aqui, eu queria simplesmente, em nome da Igreja Batista do Jardim Ingá, deixar, um beijão para Camila, que teve fazendo aniversário, né, essa semana. Então, Camila, um feliz aniversário para você. Nós, da Igreja Batista do Jardim Ingá, desejamos muitas felicidades e que Deus continue a lhe usar, tá bom? Poderosamente, tá? Isso aqui não foi programado nem nada, simplesmente estou colocando aqui a dedicatória em nome de toda a igreja, que eu também tenho certeza que muitos devem ter mandado mensagem para você, tá bom? Saiba que, assim como eu deixo aqui o meu sentimento de amor e carinho por você, tenho certeza que todos os membros da igreja também têm esse mesmo sentimento, tá bom? Então, irmão, que você tenha uma semana abençoadora, que Deus renove as suas forças e não se esqueça, se achar que não tem nada, lembre-se, você tem tudo, pois Cristo vive em você, beleza? Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada. Tchau, tchau.